Veja só que notícia especial para você que nos acompanha aqui pelo YouTube. Hoje você vai entender perfeitamente como é que a reposição hormonal da menopausa e a cirurgia plástica podem impactar a sua vida de uma vez por todas. Estou aqui junto com meu grande amigo Dr. Marcelo de Martino, cirurgião plástico. Tudo bem, Dr. Marcelo? Tudo bem. Tudo bom? Prazer enorme estar aqui, poder participar desse canal magnífico do Dr. Rogério, falar um pouquinho sobre a associação da preparação da paciente menopausada associada à cirurgia plástica. Ótimo! O caso que nós trouxemos para vocês certamente se passa no dia a dia de muitas pessoas. Esse caso é de uma paciente que entrou na menopausa na idade comum por volta aí dos 52 anos de idade. Com o passar do tempo da menopausa, todos aqueles sintomas que você já muito bem conhece, a onda de calor, ressecamento vaginal, ganho de peso, principalmente em região abdominal, associado a uma piora da qualidade de vida e uma queda de disposição. Essa paciente, por muito tempo, ficou sem fazer academia, exatamente pela queda de disposição, o que piorou a questão do peso, fazendo com que ela chegasse aos 84 quilos e com muitos sintomas relacionados à menopausa. Então ela procurou ajuda. Dentro disso, foi proposto o tratamento de reposição hormonal, associado ao tratamento de uma disfunção metabólica, e essa paciente, ao longo do tempo, num prazo de 5 anos, perdeu o equivalente a 19 quilos. Logicamente, depois dessa perda, existiu um excesso de pele, principalmente em região abdominal. É quando entra a cirurgia plástica para dar o retoque final. Conta pra gente aí a sua parte, doutor. Então vamos lá. Essa paciente passou por todo esse processo, fez um controle da parte hormonal. Teoricamente, ela estaria pronta já para realizar a cirurgia? Talvez sim, talvez não. A cirurgia plástica hoje, ela precisa de um preparo. A gente brinca que plástica, a paciente ela se prepara como se fosse para correr uma maratona. Se ela não tiver com o preparo físico adequado, com a massa magra na condição ideal, com a parte hormonal na condição ideal, ela não é uma paciente boa candidata a realizar uma cirurgia. Então, passou por todo esse processo, o Dr. Rogério controlou toda a parte hormonal. Essa paciente teve um ganho de massa magra, mesmo sem a prática rotineira de atividade física, mas a reposição hormonal traz isso também, ajuda a diminuir o percentual de gordura, e aí essa paciente ela está preparada para a cirurgia. Então, uma avaliação ideal, tanto para a paciente menopausada quanto não menopausada, ela tem que ter uma boa massa magra, tem que ter um nível bom de musculatura, baixo percentual de gordura, tem que ter um baixo nível de gordura visceral, e aí entra a reposição hormonal para preparar essa paciente, principalmente menopausada, que tem a queda do nível de estrogênio, cai os níveis de testosterona, então aí faz parte de todo esse processo a reposição hormonal com o Dr. Rogério. E nesse ponto é interessante que essa paciente realmente, quando ela começou o tratamento da reposição hormonal, ela apresentou muitas diferenças. Eu tenho aqui os dados dos últimos 2 anos, de 1 ano, na verdade, de tratamento, lembrando que esse caso começou a ser tratado há cerca de 5 anos. Nesse último ano, a gente pode perceber, a massa magra dela de 34 quilos subiu para 40, ou seja, a gente observou aqui um ganho de aproximadamente 6 quilos de músculo, o que ajuda muito na cirurgia do abdômen, não é isso? Muito, porque muitas vezes um abdômen, principalmente você aí que já fez uma cirurgia, uma abdominoplastia e já se passaram anos, e você percebeu que seu abdômen ficou mais estufado. Isso se dá por 2 motivos. O afastamento muscular foi corrigido na cirurgia e isso não volta, mas tem 2 detalhes importantes. O primeiro, a musculatura vai ficando mais fraca e mesmo que ela esteja aproximada após a abdominoplastia, ela tem uma tendência a abaular porque ela ficou mais fina. E o segundo aspecto é o excesso da gordura visceral. Então a reposição ajuda a um ganho da massa magra, a um fortalecimento da musculatura, e isso consegue trazer até o abdômen levemente mais para trás. E olha que dado interessante que o Dr. Marcelo nos fala aqui, a gordura visceral. Justamente a gordura visceral, como o nome diz, é aquela que se encontra entre as vísceras, e vale a pena a gente deixar claro aqui para quem nos assiste, que muitas vezes essa gordura é confundida com gordura no fígado. E por que isso acontece? Porque o método de diagnóstico mais usado para avaliar a gordura é o ultrassom, mas acontece que o ultrassom ele é um método até certo ponto grosseiro para essa finalidade. Por quê? Ele vai pegar a gordura justamente no fígado. E o que as pacientes falam para nós? Ah, doutor, eu tenho gordura no fígado. Mas a gordura, na verdade, ela se encontra entre todas as vísceras. Pâncreas, rins, intestino e assim por diante. E essa paciente, veja lá, para um normal de até 400 gramas de gordura visceral, ela tinha quase 1.969 gramas. Depois do tratamento, nesse último ano principalmente, ela baixou para aproximadamente 600 gramas. Ou seja, muito próximo ao tanto que a gente considera saudável, o que facilitou também a cirurgia. Então o músculo ficou mais espesso e a gordura visceral diminuiu.
E aí, como A que você gordura acha? visceral é uma gordura que não sai na cirurgia, deixar isso bem claro. Essa gordura ela vai diminuindo com o emagrecimento, com a prática de atividade física, com toda essa melhora da parte metabólica, vai ajudando a diminuir a gordura visceral. Então, um outro exemplo bacana, uma paciente que fez uma abdominoplastia com 30 anos de idade, e ela percebeu que aos 50 anos, mesma coisa, a barriga estufou. Por que pode ter acontecido isso? Justamente entrou na menopausa, cai os níveis de hormônio, começa a diminuir massa magra, ela não está praticando atividade física, aumenta a gordura visceral, isso vai ajudando a perder, né, o resultado que ela teve lá com 30, com 40 anos, e agora aos 50, aos 60, ela começa a perceber uma perda do resultado da cirurgia. E outro ponto dessa paciente também que chamou muito a nossa atenção foi a perda de tecido gorduroso global. Lembrando que na menopausa existe uma tendência de ganho de peso, de gordura principalmente. Esse ganho de peso é aproximadamente 25% do peso de gordura anterior à menopausa, e o que é pior, na gordura visceral, esse ganho de peso é próximo a 50% a mais. Quer dizer, é um ganho de peso global com um grande ganho de peso no abdômen. Mas o que chamou a atenção nesse caso? Essa paciente tinha um total de 34 quilos de tecido gorduroso total. E após o tratamento, principalmente nesses últimos períodos, ela baixou de 34 para 25 quilos, o que reduziu o percentual de gordura de 48 para 38%. Quer dizer, uma perda substancial de gordura, que facilita importante. muito para você também, não é? Isso só deixa o resultado cada vez melhor. Então entendam, pessoal, que cirurgia plástica não é simplesmente, eu quero tirar minha barriga, eu quero levantar minha mama. Existe um preparo específico para cada paciente. Se você é mais jovem, você tem um preparo específico da parte das vitaminas, da massa magra, do percentual de gordura. Se você já está na fase da menopausa, além de todo esse preparo, você precisa regular toda essa parte hormonal para que você tenha uma recuperação melhor no pós-operatório, processo cicatricial melhor e, além de tudo, a disposição, a vida realmente com a reposição hormonal, ela muda bastante. Doutor Rogério, aproveitando então esse assunto reposição hormonal, e para aquelas pacientes menopausadas que pensam em realizar uma cirurgia de mama, tem necessidade de realizar uma reposição hormonal, mas será que a reposição hormonal, ela aumenta o risco de câncer de mama? Isso é verdade ou não? Então, ótima questão. Primeiramente, quando a gente fala de reposição hormonal, vale a pena dizer que, independente de fazer uma cirurgia plástica de mama ou não, a reposição ela tem as suas indicações, como, por exemplo, a indicação para paciente que sofre com a onda de calor, com ressecamento vaginal, queda de libido e assim por diante. Então, se você pensa em fazer uma cirurgia plástica de mama e seu médico propôs a reposição, entenda que certamente ele te avaliou antes de indicar a reposição. Você deve fazer a reposição conforme a indicação do seu médico e fazer a cirurgia sem medo. Então, não muda absolutamente nada. Vou dar um exemplo aqui na paciente antes dos 50 anos, aquela que produz o estradiol de forma abundante. Ela opera naturalmente a mama sem nenhuma restrição. Então, o hormônio que é utilizado hoje na reposição é o estradiol, que é o mesmo hormônio que a mulher sempre teve na sua vida. Diferente daqueles hormônios de antigamente que eram extraídos de animais, como, por exemplo, os hormônios equinos, os estrogênios equinos, as progesteronas de origem sintética, que tem um perfil metabólico e um perfil de ação muito diferente daquilo que nós usamos hoje. Hoje nós usamos as moléculas cada vez mais de acordo com a necessidade da mulher moderna. Então, se você tem indicação de cirurgia e ao mesmo tempo faz uma reposição, continue a reposição sem medo algum e obedeça a orientação tanto do plástico quanto do médico que te indicou a reposição. Faça o tratamento sem medo. E a última pergunta, doutor Rogério, e as pacientes que fazem reposição hormonal precisam parar a reposição para fazer cirurgia? É outro ponto que nós debatemos muito no nosso dia a dia. Quando se fala em parar o uso de hormônios, isso se refere muito em relação ao risco de trombose. Exatamente. E essa questão, ela vale muito para quem usa pílula anticoncepcional com hormônios sintéticos. Aí temos um risco realmente diferente. Quando você faz a reposição, repito aqui, é o estradiol, é o mesmo hormônio que você tem dentro do seu corpo. E o impacto é absurdamente menor do que a usuária de pílula. No geral, nós não contraindicamos a interrupção do tratamento da reposição para uma cirurgia plástica. Muito bem, eu espero que esse caso tenha servido para que você se motive a se tratar da menopausa. E se você perdeu peso, tem lá aquele excesso de pele que você queira resolver, procure um cirurgião plástico da sua confiança e entenda que essas duas especialidades, de fato, podem mudar a sua vida de forma impactante. Também eu vou pedir para que você que assistiu esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube do Dr. Marcelo. O canal do YouTube é Dr. Marcelo Di Martino. Então lá eu posto muito conteúdo sobre diversos tipos de cirurgia, principalmente de contorno corporal e cirurgias mamais. E eu já entrei, acesso frequentemente o canal do Dr. Marcelo, realmente tem um conteúdo maravilhoso lá, tanto para cirurgia de abdômen, cirurgia de mama. Você vai tirar
todas as suas dúvidas através de uma linguagem fácil, de um layout muito bonito, com imagens que explicam muito bem o que a cirurgia plástica pode fazer por você. E também, você que nos acompanha aqui, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Aqui você encontrará conteúdos que mudarão sua vida. Informação correta vale ouro e pode mudar sua vida para sempre.